Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sou o Átila, mas vamos lá. Deixa eu trocar a tela. Legal. E... Ok, bem-vindos de volta. Tivemos nossa e primeira aula de uma conversa, de introdução ao curso, e hoje é a primeira aula de provocações. Então, eu vou mostrar aqui algumas provocações sobre os temas que a gente vai discutir na próxima aula ao vivo, que é a próxima terça-feira, das 13h30 às 15h30. Então vamos lá, eu trouxe esse slide já na primeira aula, como um objetivo geral do curso, que é divirtam-se, né? Aproveitem, sejam felizes aqui, mas, é claro, com trabalho duro e responsabilidade. Afinal, esse é um curso de pós-graduação do INPE e tenho certeza que vocês vão honrar a camisa da instituição. Vamos lá, esse slide eu também trouxe na aula anterior. O meu papel aqui no curso como inteiro e especificamente nessas aulas é provocá-los. O papel de vocês é abrir a mente e se permitirem, né? Confiem em mim, façam os exercícios, tá? Às vezes eles podem parecer meio bobos, vale a pena, é uma vez na vida que você vai fazer alguns deles. Outros podem parecer muito confusos. Tenta fazer. É igual a um joguinho novo que você está jogando e você não está conseguindo ir tão bem, você você decide optar por olhar o tutorial. Ok, nada demais, mas tenta um pouco você mesmo fazer as coisas, né, sozinho. Não conseguiu? Ok, conversa com um amigo, né, tenta alguma outra forma, entre em contato com o professor, né, eu passei meu WhatsApp para vocês, passei meu e-mail. Pode mandar áudio no WhatsApp, não tem problema. Não mande podcast, por favor, mas entre em contato. E façam, esse é o principal, façam. Como eu falei, esse não é um curso teórico, ele é um curso bem prático. A ideia é que nas aulas ao vivo a gente faça a resolução dos exercícios e aí eu comente alguma coisa sobre aspectos teóricos. Vamos compartilhar o que a gente consegue encontrar de material legal, livros, sugestões de livros, canais do YouTube, sites, bibliotecas. Ajudem uns aos outros dessa forma e vamos praticar. Como eu comentei, a avaliação do curso vai ser através desses notebooks, que vocês podem colaborar, compartilhar comigo pelo Google Colab. E quem ainda não tiver intimidade, sugiro que ganhe o mais rápido possível, mas claro que isso não é um empecilho para a disciplina. Quem não souber usar, pode me mandar até uma apresentação no PowerPoint, fazer na mão e tirar foto, tá? O que importa é fazer e dialogar. E eu peço que vocês me mandem até o domingo, para que na segunda eu possa olhar tudo com calma, planejar a aula da terça-feira e, consequentemente, também da próxima quarta. Vamos lá, exercícios. O primeiro exercício que eu queria pedir para vocês é sobre números aleatórios. Tá? Podem escolher a linguagem de programação da preferência de vocês, escolher o gerador da preferência de vocês e gere algumas sequências de números aleatórios. Tá? Tentem controlar depois a semente. Então, quem nunca teve contato vai começar, vai ver que para gerar esses números aleatórios, essa sequência de números aleatórios, você vai precisar fornecer uma semente, que é um inicializador para o processo. Se isso não for tão claro, é porque provavelmente o seu gerador vai pegar automaticamente uma semente de algum lugar, por exemplo, do clock, do relógio, do sistema, mas você vai conseguir de alguma forma salvar isso, imprimir qual foi a semente utilizada. Por que é importante conhecer a semente? Para que você possa reproduzir o seu resultado. Então, isso é fundamental. Ganhe intimidade com essa questão das sementes e você ganha intimidade fazendo primeiro e depois estudando sobre o que foi feito.
Tá, então gerem algumas sementes, vejam que com semente, gerem algumas sequências, vejam que com sementes diferentes você pode ter sequências diferentes, com a mesma semente você necessariamente vai ter a mesma sequência. Depois eu peço que vocês estudem a distribuição desses números. Vocês podem fazer, por exemplo, um histograma, para quem já conhece, e pode ver a cara da função. O que é que vai aparecer ali na contagem, quantas vezes cada valor aparece. Então, no histograma, o eixo X é o valor e o eixo Y é a frequência que esse valor aparece. Frequência com a qual, eu acho, esse valor aparece. E vocês podem tentar olhar essa distribuição, né, plotando, coloca um número grande de iterações, uma sequência bem longa, ou vocês podem olhar a documentação do seu gerador, aconselho que façam as duas coisas, é claro, e vejam qual é a distribuição que ele comenta. E vejam também uma coisa muito importante, que é o período do seu gerador. Na aula ao vivo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esses números aleatórios, eles não são tão aleatórios assim. Bem, eu falei que eles têm uma semente, então, e dada a semente, a sequência é sempre a mesma, então ele não é tão aleatório quanto pode parecer. E ele tem um período, depois de um determinado número de iterações, ele vai passar a se repetir a mesma sequência. Então é importante também conhecer o seu período. Normalmente é um número bem grande, não precisa se preocupar com ele, mas como isso é uma disciplina, uma formação, eu peço que vocês olhem. E seria muito interessante a gente montar, ao final dessa aula, uma tabela com diferentes geradores de diferentes linguagens, mostrando qual é a distribuição que eles usam e qual é o período deles. Okay? Esse é o primeiro bloco de exercícios. Um comentário importante sobre a dinâmica desse tipo de aula. A aula está gravada, então vocês podem parar. Vocês dão um pause, toma um cafezinho, toma uma água, dá uma volta. Quem tem criança aí, brinca um pouquinho com a criança, volta, respira e tenta fazer. Tá? Eu planejei aqui para que em 2 horas eu acredito que vocês consigam fazer todos os exercícios. Mas isso, claro, vai variar muito de pessoa para pessoa, de intimidade com uma linguagem de programação. Por exemplo, quando eu cheguei à CAP, eu sou cria da CAP, né, como eu comentei, eu programava alguma coisa, mas minha graduação foi na física. Eu não era computeiro. Então eu investi muito tempo em programação. Eu demorava mais do que os meus colegas, mas era importante eu chegar ali no nível deles. Então, façam, não precisa fazer agora, né? Daqui até... Eu disponibilizei esse vídeo um pouco antes das 10 horas da quarta-feira, pretendo fazer isso sempre. Vocês não precisam fazer isso só até meio-dia e nunca mais, tá? Espero que vocês gostem das aulas. Eu estou gostando de montá-las, é um desafio. É a primeira vez que eu estou gravando aulas, porque as aulas que eu dei durante a pandemia eram ao vivo, nunca gravei, essa é a primeira vez, mas eu acho que para esse tipo de aula vai ser melhor ser dessa forma. Vamos lá. Parte 1, números aleatórios. Vamos para a parte 2. Estatística descritiva. Então, eu peço que você gere uma sequência de 5 números, apenas 5, e calculem. Vocês podem calcular na mão, como a gente calculou naquele exercício de aquecimento, lembram? E depois podem fazer o código e confrontar. Tá? Valor. Eu quero que vocês, com base nessa sequência de 5 números, forneçam qual é o valor mínimo gerado, mínimo entre esses 5, média, moda, mediana, máximo, amplitude, soma, variância e desvio padrão. Muitos desses conceitos são intuitivos, vocês já viram em outras, né, em cursos mais básicos, até na prática mesmo, no dia a dia. Quem tiver com alguma dúvida, pode recorrer a qualquer material para dar uma olhada. E essa é a primeira parte com apenas 5 números. Depois eu peço para que vocês façam o mesmo com 100 números. Claro que vocês não vão fazer na mão, eu espero que. E vocês vão poder usar o que vocês programaram para calcular esses valores.
Então, eu peço que vocês olhem novamente a distribuição do que vocês encontraram, o histograma desses valores, controlando os bins, controlando as caixinhas. Então, vocês podem usar um bin unitário, por exemplo, e você vai mostrar a frequência de cada número. Vamos imaginar que são números inteiros que foram gerados. Acho que isso é bom a gente combinar aqui. E inteiros e positivos, do 0 ou do 1, como preferirem, até algum número máximo que vocês podem definir a princípio ou não. A gente vai comentar sobre isso quando olharmos os resultados. E calcule também os percentis. Então, vocês podem ver o que é que isso significa. É intuitivo, alguma coisa a ver com porcentagem, não é? Vocês podem tentar fazer primeiro sozinhos, com o que vocês têm de preconceito sobre esse conceito. Depois vocês conferem, olham no material aí na internet, no material de apoio que eu sugeri na aula anterior. Por fim, eu peço que vocês olhem novamente para a média calculada e tentem enxergar o processo de cálculo da média como um processo de uma soma ponderada. Tá? Como é que você vai pegar essa sequência de números, transformar em uma soma ponderada de forma a obter a média? Peço que pensem e a gente conversa. Essa é a parte 2, estatística descritiva. Vamos à parte 3, visualização de dados. O professor Reinaldo deve comentar um pouco com vocês também sobre essa parte, mas vamos considerar aquela sequência de 100 números como uma série temporal. Então, é uma medida associada a um instante de tempo t. Então, cada vez que você gerou esse número, é um instante de tempo discreto t. Então, visualizem o dado gerado como uma série temporal, também como um gráfico de barras, tá? Essas barras na vertical aqui, né? Na vertical e na horizontal, como um gráfico de pizza, né? um chart, e como um box plot. Como é que funcionaria essa questão do box plot? Pensem um pouco e a gente discute na aula. Tá? Eu vou tentar fazer sempre assim, tentar provocá-los para que vocês pensem sozinhos como fazer isso. E, como eu falei, não apelem para o tutorial de cara. Tentem sozinhos, depois tentem com os amigos, depois tentem com material de apoio, tentem com o professor e a gente discute em aula. E aí eu gostaria de apresentar uma competição saudável, amigável aqui entre vocês. Sejam criativos, façam coisas bonitinhas, representações outras até que eu não pedi aqui. E os que tiverem as melhores representações vão ser os vencedores desse desafio. E eu me comprometo a, quando estivermos todos vacinados, a gente tomar um suco de laranja, por minha conta, lá no INPE, tá bom? Vocês vão gostar. Quem é aluno novo aí, nunca conheceu, não foi fisicamente ainda ao INPE, é um lugar muito agradável, vocês vão adorar. Então, essa é a parte de visualização. Agora um comentário. Eu gosto muito da interpretação geométrica das coisas. Tá? Eu trabalho com geoprocessamento, muita gente no INPE trabalha, né, com a ciência espacial, e esses conceitos de estatística descritiva, mínima, mínimo, médio, blá, 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 eles têm essa interpretação analítica de como eles foram colocados formalmente, mas eles também admitem interpretações geométricas. Eu peço para que vocês pensem nas interpretações geométricas para esses índices e tragam ideias. Tá? Se você fosse pensar em um espaço que admite algum tipo de métrica, de medida de distância, de ângulo, como é que vocês enxergariam esses índices? Desenhando no papel. Acho que isso é algo interessante para quem tem criança, por exemplo. Eu tenho um filhinho de 6 anos, eu vejo que ele realmente entende muito mais, entende de forma mais fácil, quando a gente dá exemplos que tem a ver com quantidades, com tamanhos. Vamos tentar ir por aí, com essas noções intuitivas que a gente tem desde criancinha. Toy cases. A ideia é exemplos divertidos, curiosos, casos particulares para esses exemplos. Essas grandezas. Então,
naquele exercício de aquecimento, eu propus para vocês, por exemplo, desenhar uma distribuição que tem variância nula. Tá? Isso é um caso extremo desse índice. Eu estou pedindo para que vocês calculem. Essa é a primeira parte. Depois vocês vão pensar. Eu espero que vocês pensem primeiro por conta de vocês e depois na aula ao vivo a gente vai discutir. Pense nos intervalos, no domínio e na imagem que essas grandezas podem ter. Tá? Importante. Não há como fazer nada sem falar de Covid. Vocês veem aí dos noticiários muito sobre a média móvel dos casos, do número de casos de Covid, por exemplo. Essa figura aqui, ela é interessante, eu acho ela talvez muito poluída, mas ela tem uma informação e ela é motivadora para o que eu peço para vocês. Dado que você tem uma série temporal, como que você calcula uma média móvel para esses dados? Então, eu comentei que você pode pegar a série inteira e calcular a média. Agora, vamos fazer não a média do conjunto inteiro, mas a média em uma caixinha. E vamos deslizar essa caixa. Essa é a ideia da média móvel. Acho que muitos de vocês agora já entendem o que ela significa por ver na TV. Talvez antes da pandemia vocês não entendessem. E a noção é intuitiva. Programando, vocês vão ver que podem ter algumas particularidades, mas não é nada de outro mundo, tá? Então, por favor, esse é outro exercício para vocês fazerem. Tá. Esse foi o bloco de exercícios que eu peço que realmente todo mundo faça. Agora, há uma sequência de exercícios que eu considero opcionais. Então, se você está com tempo, se você gostou da primeira parte, se você achou, não, isso aqui está tranquilo, acho que eu posso ir além, aqui está o além. Partições. Então, vamos calcular a média de um conjunto não como uma única média. Corta o seu conjunto em subconjuntos e calcula a média para cada subconjunto. Você vai ter, então, uma distribuição de médias. Pensem sobre isso, sobre essa partição e sobre essa média. Será que a média é um certo tipo de operador linear? A média de um conjunto é a média das médias sobre subconjuntos? Tá? Vamos pensar. E vamos pensar um pouquinho mais em alto nível. A gente observa coisas na natureza. Será que as coisas que a gente observa não são, no fundo, um subconjunto de um conjunto muito maior de opções, de possíveis situações? Será que a gente consegue incorporar essa ideia estatisticamente aqui no nosso curso? Próximo é π, esse número tão divertido. Vocês sabem calcular a área de um círculo, sabem calcular a área de um quadrado e sabem gerar números aleatórios. Usando isso, qual o valor de π? Ideias de como calcular? Por fim, seu dado. Então, quem tiver dados reais, que já esteja trabalhando, pode ser ligado à sua pesquisa ou algo que você tem interesse, enfim, completamente livre. O importante é ser seu, algo que te motive, que te interesse. Vamos usar o que a gente construiu aqui. Bem, a gente, cara pálida, é ótimo, né? O que vocês construíram aqui para analisar o seu dado. Então, monta uma distribuição do seu dado, calcula esses momentos estatísticos. Eu não falei o que é momento ainda. Cenas dos próximos capítulos. Mas vocês podem calcular médias, desvio padrão, e tentar analisar já, tentar interpretar. Quando a gente gera números aleatórios e calcula as coisas, a gente vai apenas calcular. Dificilmente a gente vai interpretar isso como algo físico. Mas quando vocês estão com os dados de vocês, os dados reais, né, de uma pesquisa, calcular as coisas não é suficiente. Você tem que apresentar, tem que discutir, tem que contextualizar. Beleza? É isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, como eu disse, é só me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem no Zap.
E espero que vocês gostem desse formato, espero que funcione, que o formato funcione. É a primeira vez que eu proponho uma disciplina desse formato. Permitam-se e divirtam-se. Boa sorte. Até terça-feira.